dia. Hoje nós vamos falar sobre derivada. Afinal de contas, o que é derivada? Quando falamos em derivada, isso nos remete a pensar em taxa de variação. Então, derivada está ligado a uma variação. Quando falo em derivada, significa que alguma coisa está variando em relação a uma outra coisa. Vamos tomar como exemplo, nesse gráfico, um ponto qualquer, que eu vou chamar de ponto P. A abscissa desse ponto, eu chamo de x0. A ordenada desse ponto vai ser a minha f de x0. Temos um outro ponto, vamos dar nome a esse ponto. Aqui vai ser o ponto P. Temos um outro ponto com o nome de Q, que vai ter uma abscissa x1. Na ordenada desse ponto, eu tenho uma f de x1. A f de x1. Agora, vamos calcular a taxa de variação entre esses dois pontos. Para fazer isso, eu traço uma reta, passando por P, passando por Q, que é uma reta secante. Para calcular a taxa de variação, eu vou construir um triângulo retângulo, onde a altura desse triângulo é a minha f de x1 menos a f de x0. É a f de x1 menos a f de x0. Na horizontal eu tenho o meu x1 menos o meu x0. Calcular a taxa de variação é o mesmo que calcular o coeficiente angular da reta. Eu vou chamar de alfa. Então isso aqui seria isso, escrito assim, ó. O coeficiente angular é a tangente desse ângulo. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente ficaria f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0. Essa taxa de variação diz respeito a uma reta que é secante. Uma reta que é secante. Mas quando eu calculo a derivada, eu quero a menor distância entre esses dois pontos. Então eu imagino que esse ponto Q vai percorrer esse gráfico e vai se aproximar do ponto P o máximo que ele puder. Quando isso acontecer, o x1 vai tender a x0. Claro que ele vai se aproximar por aqui a uma distância tão pequena que chega a quase zero, mas ainda um número positivo, porque ele vai ser sempre maior. Aqui acontece a mesma coisa. O ponto P vem se aproximando, vem se aproximando. Nesse momento a reta passa em P e em Q e passa por dentro da curva. É uma reta secante. Mas à medida que esse ponto descer por essa linha, vai chegar a uma distância infinitamente pequena. Então aqui seria o meu Q', bem próximo, mas tão próximo que a distância seria um quase zero. Quando isso acontecer, eu vou ter uma situação como essa. Eu vou ter uma reta que vai passar tangente a P. E essa seria a minha derivada. Essa seria a minha derivada.
Vou fazer um outro gráfico aqui para a gente poder analisar melhor. Imagine que essa reta esteja tão próxima, mas tão próxima, que o ponto Q', que é esse que se aproximou, e o ponto P tem uma distância quase zero. E essa reta, que antes era uma reta secante, passando por essa direção, agora é uma reta tangente. É uma reta tangente que passa por aqui. Mas ainda vai haver uma altura, ó. A distância é mínima, mas ainda vai haver uma altura, porque o ponto Q está acima do ponto P. Quando isso acontece, eu posso escrever a minha variação da seguinte forma. Nesse caso eu já estou derivando, aí eu escrevo derivada da minha função f vai ser o delta y, que é o f de x menos f de x1 menos f de x0, só que como está bem próximo, vai ser o f de x mais o delta x, que é essa alturinha pequena, mas que existe. Quando estiver tão próximo, essa altura vai ficar igual a isso aqui. Então uma quase nada, delta x menos a minha f de x dividido por delta x, que é o x0, x1 menos o x0. Essa derivada é a minha variação entre os dois pontos que agora são quase um só. O que eu fiz aqui com a reta secante é o que farei quando esse ponto se aproximar o máximo que ele puder do ponto P e ficar com uma reta tangente à curva. Para calcular a derivada, eu posso usar essa definição, ou posso também usar algumas fórmulas que nós veremos nas próximas aulas. Espero ter sido claro. Até a próxima.